Pai e filho, com 100 fichas cada um, começaram um jogo. O pai passava 6 fichas ao filho a cada partida que perdia. E recebia dele 4 fichas quando ganhava. Depois de 20 partidas, o número de fichas do filho era 3 vezes o do pai. Quantas partidas o filho ganhou? Gente, de novo, né? Se você olhar, isso vai ver que é uma questão da UFMG e é uma questão bem difícil sobre equações. Por quê? Por causa da montagem dela. Depois que a gente montar, você vai ver que a resolução em si, ela não é muito complicada, não. Mas a montagem vai ser complicada. Aí, o que você tinha que perceber? Você tinha que tomar um certo cuidado, por quê? Porque ele fala sobre uma certa quantidade de partidas que o pai ganhou e partidas que o filho perdeu, que o pai perdeu, que o filho ganhou. Então, a gente vai ter que tentar dar um nome para essas coisas. Só que tem um detalhe, são só 2 pessoas jogando. Então, o que você tinha que usar de maldade aí? Por exemplo, ele pergunta quantas partidas o filho ganhou. Ó, X é o número de partidas que o filho ganhou. Só que ao mesmo tempo, se é o número de partidas que o filho ganhou, X vai ser o número de partidas que o pai perdeu. Essa é a primeira maldade que você tinha para poder montar aqui sua equação. Beleza. Agora, tenta entender. Eu estou dizendo que o filho ganhou X partidas. Então, eu posso pensar que Y é o número de partidas que o filho perdeu. Dá uma olhada. Ó. Y é o número de partidas que o filho perdeu. Tá, mas por que é tão importante você pensar nisso? Porque a gente vai usar a mesma letra para 2 coisas. Por quê? Porque se o filho perdeu Y partidas, alguém ganhou essas partidas. Quem ganhou essas partidas? O pai. Então, Y é o número de partidas que o filho perdeu, mas ao mesmo tempo é o número de partidas que o pai ganhou. Onde é que nós vamos chegar com isso? Pois é, a gente vai tentar montar as equações agora a partir dessas 2 informações. Eu escrevi aqui, ó, eu ocupei quase que o quadro todo para escrever isso. Lembra, na sua prova você não tem muito tempo para fazer isso. Eu estou detalhando aqui porque a gente está no processo de aprender a montar as equações, tá? Entende, ó? Eu estou chamando de X o número de partidas que o filho ganhou. Ao mesmo tempo que isso aqui é o número de partidas que o filho ganhou, isso automaticamente é o número de partidas que o pai perdeu. Se o filho ganhou, é porque o pai perdeu. Se o filho perdeu, é porque o pai ganhou. O que você tinha que entender é que a gente não vai usar 4 letras. Imagina, eu vou chamar de X o que o filho ganhou, de Y o que o pai ganhou, de Z o que o filho perdeu e de W o que o pai ganhou. Você não pode fazer assim. Você tem que dar um nome, você tem que tentar usar a menor quantidade possível de incógnitas. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. E aqui é que estava a maldade da questão. Era você perceber que se o filho ganhou, é porque o pai perdeu. E se o filho perdeu, é porque o pai ganhou. Então, a gente pode usar a mesma letra. X, ao mesmo tempo que representa a quantidade de partidas que o filho ganhou, representa a quantidade de partidas que o pai perdeu. Era importante você perceber isso. Agora, a gente vai montar as equações. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tentar fazer tipo um rascunho aqui. Dá uma olhada, ó. Só que agora é lógico que eu vou escrever bem resumido. Lembra aqui, ó. Tô falando que X é os que o filho ganhou. Isso quer dizer, então, que o pai perdeu. Y
é o que o filho perdeu e, consequentemente, vai ser o que o pai ganhou. Tá, mas e aí? E aí que a gente precisa montar equações. Tem uma primeira equação que ela nem vai ser assim tão importante para nós e que ela vem direto, que é o seguinte. Se você der uma olhada no enunciado da questão, você vai ver quantas partidas que pai e filho disputaram. Volta aí no enunciado. Ó. Pai e filho, com 100 fichas cada um, começaram o jogo. O pai passava 6 fichas ao filho a cada partida que perdia e recebia 4 fichas quando ganhava. Depois de 20 partidas, o número de fichas do filho era 3 vezes o do pai. Quantas partidas o filho ganhou? Então, entende? Depois de 20 partidas. Então, se a gente somar a quantidade de partidas, ó, x mais y, isso vai ter que ser igual a 20. Pode te ajudar essa equação? Pode, vou colocar ela aqui, ó. X mais y é igual a 20. Tá, mas agora eu vou tentar buscar a outra informação que ele contou. Que ele falou que no final dessas 20 partidas, o número de fichas do filho era 3 vezes o número de fichas do pai. Como é que a gente vai tentar contabilizar isso? É aqui que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Eu vou tentar pensar aqui, ó, no número de fichas do filho. Presta atenção. Qual que vai ser o número de fichas do filho? Entende? Esse menino começa o jogo com 100 fichas. Ah, Ju, era importante saber com quantas ele começa? Era. Os dois começam com 100, mas esse 100 vai fazer diferença para nós. O que você vai ter que pensar aqui agora? O filho começou o jogo com 100 fichas. Como é que vai se dar o balanço das fichas desse filho? No final das contas, as fichas que ele vai ter vai ser o balanço entre as fichas que ele ganhou e as fichas que ele perdeu. Só que repara, não é um jogo justo. Por que que não? Porque quando o filho ganha, o filho recebe do pai 6 fichas. Quando o filho perde, ele não passa 6 fichas para o filho, ele passa só 4. E aí a gente vai ter que pensar nisso. Atenção, quantas fichas que o filho tinha? 100. Ele vai terminar o jogo, gente, com um balanço entre as fichas que ele começou, mais as fichas que ele ganhou, menos as fichas que ele perdeu. É aqui que você vai ter que ter muita atenção para montar a sua equação. Como assim? Eram 100 fichas. Aí o que acontece? Esse menino, estou falando do filho, ó, esse menino ganhou X partidas. Entende? Cada partida que ele ganha, ele recebe 6 fichas. Então, além dessas 100, ele vai ganhar 6 fichas por partida vencida. Se ele vencer uma partida, é vezes 1. 2 partidas é vezes 2. 10 partidas é vezes 10. Quantas partidas que esse menino ganhou? Esse menino ganhou X partidas. Então, ele vai ter 100 mais 6x. Só que não vai ficar só nisso. Por quê? Porque ele perde algumas partidas. E é aí que está o detalhe. Cada partida que ele perde, ó, ele vai perder Y partidas. Cada partida que ele perde quantas fichas? 6? Não. Cada partida que ele perde 4 fichas. Então, vai ficar menos 4 vezes. Tenta entender. Se ele perder uma partida, ele vai perder 4 fichas. Se ele perder 2 partidas, ele vai perder 8 fichas. Se ele perder 10 partidas, ele vai perder 40 fichas. Só que eu não sei quantas partidas ele perdeu. Nós chamamos a quantidade de partidas que ele perdeu de quê? De Y. Então, o que vai ser o número de fichas do filho? Vai ser 100 mais 6x menos 4y. Agora, eu vou pensar no número de fichas do pai. Como é que vai ser o número de fichas do pai? Presta atenção, ó, porque a maldade é aqui. Com quantas fichas o pai começa o jogo? O pai começa o jogo com 100 fichas. Só que ele não vai ficar só nessas 100 fichas. Ele vai ganhar algumas fichas do filho, porque ele vai ganhar algumas partidas, e ele vai perder algumas fichas para o filho. Só que você tem que lembrar, isso aqui não é um jogo justo. Como assim não é um jogo justo? O jogo seria justo se quando qualquer um perdesse ou ganhasse, recebesse a mesma quantidade. E não é assim.
entende? Quando o pai ganha, aqui, ó, o que é o Y? Y é a quantidade de partidas que o filho perdeu. Mas, ao mesmo tempo, Y é a quantidade de fichas, de partidas que o pai ganhou. Só que qual que é o problema? Quando o pai ganha, ele não ganha 6 fichas. Quando o pai ganha, ele ganha quantas? 4. Então, como é que vai ficar o balanço aqui? Ele vai ter lá 100 fichas iniciais, mais 4 fichas para cada partida que ele ganhar. Quantas partidas que o pai ganhou? O pai ganhou Y partidas. Menos o que ele vai perder. Entende? Quando o pai perde, ele não perde 4 fichas. Quando o pai perde, ele perde quantas? 6. Então, menos 6 vezes a quantidade de fichas, a quantidade de jogos que o pai perdeu. Quantos jogos o pai perdeu? X. Então, essa era a maldade da questão. Você tinha que, primeiro, entender que o número de partidas que o filho ganha é igual ao número de partidas que o pai perde. E que o número de partidas que o filho perde é igual ao número de partidas que o pai ganha. E depois ainda tinha essa maldade de que a pontuação era diferente. Quando o pai perde, ele perde 6 fichas. Quando o pai ganha, ele só ganha 4 fichas. Agora que a gente tem o número de fichas do filho e o número de fichas do pai, dá para a gente resolver o problema? Porque a questão é clara aí. Eles falam que no final das contas, o menino, o filho, no final das 20 partidas, tinha 3 vezes mais fichas do que o pai. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Isso aqui é o número de fichas do filho. Dá uma olhada. Ó. Isso aqui é o número de fichas do filho. Isso aqui é o número de fichas do pai. O que o enunciado da questão fala para nós é que esse número é 3 vezes esse. Então, a gente vai usar essa ideia. Você pode escrever, se você quiser, ó, o número de fichas do filho é 3 vezes o número de fichas do pai. E agora a gente vai tentar resolver a partir dali. Vamos ver como é que vai ficar isso. No lugar do número de fichas do filho, eu vou colocar 100 mais 6x menos 4y. Isso vai ser igual a 3 que multiplica. No lugar do número de fichas do pai, eu vou escrever isso, ó, 100 mais 4y menos 6x. Daqui a gente vai tirar uma relação. Observa, olha o que vai virar. Vai ficar 100 mais 6x menos 4y vai ser igual esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Desenvolvendo aqui, vai ficar 100x, 100 mais 6x menos 4y vai ser igual a 300. 3 vezes 4y vai dar mais 12y. 3 vezes menos 6 vai dar menos 18x. Daqui a gente vai tentar ajeitar alguma coisa. Ó. Vou passar quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. Vê se você consegue me acompanhar aí. Vai ficar algo assim, ó. 6x. Aqui está mais menos 18x. Passa para cá mais 18x. Aqui está menos 4y. Aqui está mais 12y. Vem para cá menos 12y. Isso vai ser igual. Aqui está mais 100, vem para cá menos 100. Vai ficar 300 menos 100. Juntando o que dá para juntar aqui, vai ficar 24x menos 16y vai ser igual a 200. Dá para a gente melhorar isso aqui um pouquinho. Agora eu vou tentar melhorar isso aqui um pouco. O que eu posso fazer para tentar melhorar aquilo ali? Você pode falar assim, eu vou simplificar a equação. Pode fazer isso? Pode. Por exemplo, eu vou dividir a equação toda por 4. Se você quiser, dá até para dividir por 8, mas eu vou fazer por 4 primeiro. Dividindo a equação toda por 4, ficaria 6x menos 4y vai ser igual a 50. Repara que ainda dá para dividir por 2. Lembra, quem enxergasse primeiro que dava para dividir por 8, podia fazer isso. Vai ficar 3x menos 2y
igual a 25. Repara, olha, esse trabalho todo para a gente chegar nessa equação. Só que aquela história, eu tenho uma equação e tenho duas incógnitas. Eu precisaria de uma outra equação. De onde que vem a outra equação? Vem daquela ideia que a gente teve. Somando a quantidade de partidas, tem que dar 20. Então, eu vou ter um sistema assim, ó. Uma equação fala que 3x menos 2y é igual a 25. A outra equação fala que x mais y é igual a 20. Agora, tentar buscar uma maneira de resolver isso aqui. Qual que seria uma boa estratégia? Multiplicar a equação aqui de baixo por 2. Por quê? Porque multiplicando essa equação aqui de baixo por 2, eu vou ter um sistema equivalente e eu vou conseguir sumir com uma das incógnitas. Dá uma olhada. 3x menos 2y igual a 25 e a de baixo 2x mais 2y igual a 40. Confere aqui comigo, ó. Eu vou somar essas duas equações. Aqui vai ficar 5x. Esse cancela com esse e aqui vai dar 65. Agora é só terminar. 5x é igual a 65. O que vai ser o x? 65 dividido por 5. X igual a 13. Se eu não me engano, ele quer justamente o número de partidas que o filho ganhou. E o número de partidas que o filho ganhou é x. Só que, olha, gente, é uma questão muito difícil. É o que eu falo com vocês. A UFMG adorava cobrar questões de equações. E eram sempre questões difíceis assim.